Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 31. Seja f uma função a valores reais, com domínio d contido nos reais, tal que f de x igual a logaritmo na base 10, d, logaritmo na base 1/3 de x² menos x mais 1, para todo x pertencente a d. Aí ele me lembra os dois gráficos típicos da função logarítmica, né? Uma função estritamente crescente para a base maior do que 1, uma função estritamente decrescente para a base entre 0 e 1. E um gráfico que fica totalmente à direita do eixo y, uma vez que o logaritmo só está definido para valores positivos, né? Então, tudo isso, os gráficos aí que ele me deu acabam lembrando. Fique claro que a gente tem a obrigação de saber esses gráficos de antemão, tá? Não se deve esperar que a questão deva fornecer esses desenhos. Forneceu para ser legal, tá? Mas é obrigação nossa saber esses gráficos aqui. O conjunto que pode ser o domínio D é... Bom, se não vem especificado de fábrica o domínio, a gente sempre tenta, né, adotar como sendo o quê? O maior subconjunto de R possível. No caso aqui, por que não é todo número real que eu poderia sair colocando, né, nessa expressão aí que daria algum resultado? Justamente porque o logaritmo tem condição de existência. Então, deixei isso aqui devidamente relembrado. É uma função até bastante restritiva, né, porque a condição de existência tanto para a base quanto para o logaritmando. O logaritmando tem que ser positivo, é isso que a estrutura do gráfico já me lembra. E a base tem que ser positiva e diferente de 1, e justamente, né, 1 acaba sendo um divisor de águas, por quê? Porque para uma base maior do que 1, eu tenho um gráfico estritamente crescente, para uma base menor do que 1 e positiva, um gráfico estritamente decrescente, e são as duas bases que prestam, né, para se definir logaritmo. Ok. Então, a preocupação aqui é com a condição de existência mesmo. Eu vou analisar qual seria o maior subconjunto de R possível, né, ou seja, os x que atendem a condição de existência sem nenhuma outra restrição, seriam eles, né, os caras que poderiam ser o maior subconjunto de R possível. E depois eu vejo nas alternativas se ele vai querer realmente esse maior subconjunto ou se é algum outro subconjunto que não o todo. Quais são as restrições que eu devo satisfazer aqui? Primeira delas. Esse x² menos x mais 1 é logaritmando desse log interno ali, né, o de base 1/3. Então, como tal, esse número tem que ser positivo. E já esse log na base 1/3, por sua vez, é logaritmando do log na base 10. Então, se ele é logaritmando de alguém, esse cara também tem que ser maior do que 0. Vou chamar as negociações de 1 e 2. Resolvo cada uma separadamente. E no final, como as duas condições têm que ser obedecidas ao mesmo tempo, só vão me interessar os valores de x que satisfizerem a primeira e a segunda simultaneamente. A chave, né, de um sistema ali é bem precisa nesse caso, porque ela representa uma intersecção. É o que eu devo fazer. Analisar quais valores de x que satisfazem a primeira, quais satisfazem a segunda, e no final promover uma intersecção entre eles. E isso vai me dar o maior subconjunto de R possível, ou seja, o x que atendem às duas condições de existência ao mesmo tempo. A primeira, então, vamos lá. Em equação de grau maior do que 1, não se meterás a heróis tentar isolar, incógnita, farás um lindo gráfico. A gente trata o lado esquerdo como se fosse uma função do segundo grau, e portanto o gráfico é uma parábola, coeficiente dominante positivo, então uma parábola com a boca voltada para cima. Como é só a disposição do sinal das imagens, né, onde elas ficam positivas, negativas ou nulas, que vai me interessar. Então a posição do eixo y, por exemplo, para isso aqui é completamente irrelevante. Só me interessa saber como é que essa parábola está em relação ao eixo x. E para isso eu preciso localizar as raízes. Bom, nosso cunho aqui do lado. Se eu tento por soma e produto, que é uma tentativa e erro, né? A soma teria que ser menos 1 sobre 1, que é 1,
Produto 1 sobre 1, que é 1 também. Produto 1, se fosse um par de números inteiros que estivesse encaixando aqui, então, o produto é uma tentativa e erro, né? Então, só esse cara que a gente vai nos permitir tentar. Se fosse um par de números inteiros que fossem produto dando 1, bom, teria que ser 1 vezes 1, mas a soma seria 2, ou menos 1 vezes menos 1, a soma seria menos 2. Não é nenhum deles. Então, você já sabe que as raízes podem não ser números inteiros, tá sujeito a isso, mas ainda assim serem números reais, ou simplesmente nem serem números reais. E aí a tentativa e erro já não vai funcionar muito bem, nós vamos para o delta, o discriminante. Explica algumas coisas, né? A gente não ia achar nunca por tentativa e erro, porque simplesmente estamos procurando um objeto que não existe. Não há raízes reais para isso daqui. Ou não, professor? Ó, sim. Melhor coisa que podia acontecer. Isso por quê? Sendo uma parábola com a boca voltada para cima, a única maneira dela não intersectar o eixo x, né, já que não há raízes reais, é ficando totalmente acima dele. De modo que todas as imagens que essa função retorna são imagens positivas. Dito de outro modo, quando é que se verifica para quais valores de x eu tenho essa na equação atendida? X² menos x mais 1 maior do que zero. Sempre, para qualquer valor de x. Vamos escrever isso? 1 é satisfeita para qualquer. Lembrando o símbolo do quantificador universal aqui, não há de ponta cabeça. Israel. Isso até já diminui um pouco aquilo que a gente estava prevendo para o final da resolução desse exercício. Porque se eu ia ter que resolver cada uma em separado e no final fazer uma intersecção entre elas, a primeira simplesmente não impõe restrição nenhuma. Quer dizer, vai ser intersectar o que vier para a segunda condição com todo mundo, com os reais. Então vai acabar sendo naturalmente a condição 2 aquela que vai dar o maior domínio possível para essa função. Vejamos o que vai ser na equação 2 então. Log na base 1/3 x² menos x mais 1 maior do que zero. Se fosse uma igualdade aqui, a gente poderia desmontar o log, né? Falar que, então 1/3 elevado a zero tem que ser o logaritmando, uma vez que o logaritmo é sinônimo de expoente. Estamos diante de uma igualdade aqui? Não. Uma das coisas mais importantes que você tem que entender com a equação é: nunca queira tratar a equação como se fosse igualdade. Tá? É só um sinalzinho que mudou ali? É só 2 paus em horizontal que ficaram inclinados? É só toda a mudança. Primeira coisa que você não vai fazer aqui é querer imitar o que seria uma igualdade e sair tentando desmontar o log. Porque a única pergunta que você só não vai saber responder a hora que você fizer isso é: tá, mas para onde que vai ficar apontando o sinal de equação? É só todo o problema. É só a pergunta para isso daqui. Tá? E se é só isso que você não vai saber responder, você só não sabe responder porcaria nenhuma a hora que você vai tentar desmontar como se fosse igualdade. Ao tentar tratar uma equação como se fosse uma igualdade, você já está pedindo, está implorando para errar. Tá? Mas implorando muito. Não use. Onde que esses gráficos que ele me deu, que não estão aí de enfeite, imagino eu, onde que ele tentou ajudar? Se eu conseguir deixar os dois lados como logaritmos numa mesma base, e aí o problema passa a ser expressar o zero, né, como logaritmo de alguém na base de 1/3, tá, vamos ver do que se trata. Eu consigo daí analisar, sendo uma função estritamente crescente ou decrescente, dependendo da base, se logs maiores são provenientes de caras maiores, ou seja, se a hora que eu for passar para o logaritmando correspondente, se devo manter o sinal de inequação, ou se logs maiores provêm de caras menores, né?
E eu vou ter que inverter o sinal da equação. Então, uma coisa de cada vez. 0 é log de 1 em qualquer base. O próprio gráfico me lembra disso, né? Tá aqui, ó. O único momento que passa pelas x abscissas é quando x é 1. Quando o logaritmando é 1. Muito bem. Se fosse uma igualdade, né? Se você pudesse girar 1/3 elevado a 0, faria aparecer aquele 1 e ficaria igualado com x² menos x mais 1. Agora, aqui vem o ponto principal do exercício. Uma vez que você tenha reduzido os dois lados como logaritmos de mesma base, você está em condição de comparar os logaritmandos. Então, logaritmando aqui, x² menos x mais 1, logaritmando aqui, que é 1, que a gente fez aparecer. Se fosse uma base maior do que 1, seria esse gráfico mais à esquerda, uma função estritamente crescente. Caras maiores teriam logaritmos maiores também. Sentido de crescimento do x concordaria com o sentido de crescimento da imagem, do log correspondente. Então, eu passaria para a comparação entre os logaritmandos, mantendo o sinal da equação intacta. Se fosse uma base maior do que 1. 1/3 não é uma base maior do que 1, certo? Então, você esquece tudo isso que foi falado para a base maior do que 1, vai pensar no outro gráfico. Uma base maior que 0 menor do que 1, se traduz numa função logarítmica, uma exponencial também, né? Estritamente decrescente. Nessa hora, a hora que você vai passar da comparação do logaritmando para o logaritmo correspondente, ou vice-versa, função estritamente decrescente, o que se espera é caras maiores geram imagens menores. Sentido de crescimento do x se opõe ao sentido de crescimento da imagem correspondente. E essa oposição do sentido de crescimento de um com o outro vai se manifestar lindamente numa inversão do sinal de inequação. Professor, isso é tipo uma ênfase? É tipo uma ênfase. Do tipo que enfatiza. Mesmo estando na Lua, estou vendo esta inversão de sinal. Inverte. Do tipo que inverte. Tipo que não manteve. Pois a base do log nesse caso, que era 1/3, é um número entre 0 e 1. E como tal, Flash fez o favor de nos lembrar do gráfico, que vem a ser uma função estritamente decrescente para a função logarítmica de base entre 0 e 1. Reforço, ele não era obrigado a dar esses gráficos, a gente tem a obrigação de saber esses gráficos da teoria, tá bom? Mas até tentou ajudar. E lembrando, claro, que ele também não vai virar para você e falar, já parou para pensar que quando a base é 1/3, só inverter o sinal, passar do logaritmando para o log correspondente? Aí também já é querer demais, né? Ele fez o favor de me lembrar isso através da interpretação do gráfico. Mais do que isso também já seria de muito. Como sempre, você tem que inverter o sinal. Tá bom, chega lá, inverte o sinal, vida que segue. Que segue, né? Terra continua girando com a mesma velocidade angular. Mas é sempre uma passagem muito delicada porque é só esquecer de inverter, né? Que vai a resolução inteira bem feita até esse ponto para a lata do lixo, tá bom? Porque acaba sendo muito delicada, né? Se só essa passagem ficar errada, o quanto ela interfere com significativa a interferência dela no restante da resolução. E depois de toda essa ajuda em ter dados gráficos que nem precisava, é de se imaginar que talvez ele tenha colocado uma alternativa, se tratando de Fulvestre, a gente não duvidaria, aliás, para quem só esquecer de inverter ali. Tá? Vejamos o que vai acontecer. Subtraindo um dos dois lados, vamos ficar com isso daqui. X² menos x menor do que 0. Outra inequação do segundo grau. Inequação de grau maior do que 1 não se meterás a aeróide, querer isolar, incógnita. Farás um lindo gráfico. Lado esquerdo para a gente é outra parábola com a boca voltada para cima. É que essa daqui vai ter raízes, né? Aliás, duas distintas. Porque se eu igualar a 0,
rascunho aqui embaixo. A expressão x² menos x, mete o x em evidência ali. Um produto só vai dar zero quando pelo menos um dos fatores for zero, né? Então ficaria x igual a zero ou x igual a 1. São as raízes aqui. Imagens positivas antes da primeira raiz, negativo no meio do caminho e volta a ficar positivas depois. Me interessam imagens menores do que zero, perfeito? Então, não está igualado, né, a zero simultaneamente. Então, isso significa que as raízes oficialmente não entram, bolinha aberta para elas. Ficamos com o intervalo aberto do 0 até 1. Apagando esse rascunho aqui. Então, a resolução da inequação de segundo grau e, consequentemente, dessa condição 2 aqui, se traduz nesse intervalo. O maior domínio, portanto, que eu posso atribuir para essa função é a intersecção das condições 1 e 2. Vou até colocar com formalidade aqui. Embora, né, como a gente já previu, não há restrição pela primeira desigualdade, porque qualquer x a satisfaz, mas qualquer coisa que viesse dali, ao final deveria intersectar com a segunda condição. Vamos ver todo mundo, né? Então acaba sendo a segunda situação aqui, intervalo aberto do 0 até 1, a própria intersecção. Então, com todos os números reais positivos, menores do que 1. É um intervalo bastante restritivo, né? Sobra um intervalo de comprimento 1 sem as bordas ainda, dentro de todo o conjunto dos reais, como maior subconjunto que eu posso definir essa função. Aí tem que ver se ele pegou esse maior conjunto ou se ele pegou algum subconjunto próprio disso daqui, que não chega a ser o todo. Chega na alternativa A e já vejo exatamente esse intervalo, né? Intervalo aberto, do 0 até 1. Então, essa é uma possibilidade, sim. É fácil, qualquer subconjunto desse intervalo aqui serviria, particular ele próprio. A alternativa B, aí que a gente talvez já tenha previsto também, é o complementar desse conjunto aqui, né? Então, se você não inverte o sinal aqui, ficaria x² menos x maior do que zero, tudo bem, não ia estar embutido a igualdade de qualquer modo, né? Você ia tomar x menor que zero, né? Ficar para trás do zero ou para frente do 1. E aí, mesmo não sendo exatamente o que está na alternativa B, que tem as bordinhas inclusas ali pelo sinal de igual, poderia gerar uma confusão, você fala, deve ter algum motivo para ele ter incluído igual ali também, né? E vou marcar isso daqui, tá bom? Então, assim, o ponto principal é a inversão do sinal, tá? Quanto às demais alternativas, né? Na alternativa C, alguém maior do que 1/3 menor do que 10, não, o próprio 1, por exemplo, já está na alternativa C, né? O 2, o 5, tá todo mundo ali. E já ficou maior ou igual a 1, não pode. Na alternativa D, x menor ou igual a 1/3 ou x maior ou igual a 10, não, o cara menor que 1/3 pode ser o menos 1 milhão, pode ser o zero, né? Que já não está nesse intervalo aqui, que é o maior subconjunto possível para ser o domínio da função. E a alternativa E, x maior que 1/9 e menor que 10/3. 10/3 é 3,333, né? Ficou maior ou igual a 1 também, já não serviria. Então, está devidamente confirmado aí que é a alternativa A. E reforço, o ponto principal, o ponto mais delicado do exercício é esta inversão daqui para cá. É sobretudo para isso que ele me deu os gráficos. Não precisava, tá? Mas nesse ponto foi até legalzinho. Perfeito. Então, aqui é uma questão que mexe com função logarítmica, né? Sobretudo com a condição de existência para o logaritmo. E de leve aí com inequação de segundo grau. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.